Nas periferias brasileiras surgem projetos e iniciativas que podem solucionar alguns dos maiores problemas do país. Em 2020, no auge da pandemia, coletivos e grupos periféricos se organizaram para mitigar a fome e ajudar quem estava abandonado pelo Estado. Quem mora, trabalha e constrói as periferias brasileiras precisa ser escutado pelo governo e precisa de políticas públicas próprias, capazes de diminuir as desigualdades urbanas. O potencial das periferias é o tema do Betoneira de hoje. Guilherme Simões nasceu no Grajaú, em São Paulo, e gosta de chamar o bairro de seu país. Formado em Ciências Sociais na Unesp, de 2004 a 2018 foi professor tanto na rede pública quanto privada. Desde 2005 milita no MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e neste ano se tornou secretário nacional das periferias. Muito bom. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Betoneira. Super bem-vindo, Guilherme. Prazer Obrigado, ter André, você Marcelo. aqui. Obrigado pelo prazerzão. convite. Legal. A gente que agradece. Bom, Guilherme, você assumiu em janeiro desse ano, né, o comando da Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos. É uma das 5 secretarias que compõem o Ministério das Cidades. A pasta, criada originalmente em 2003, na gestão no primeiro governo do Lula, ela tinha sido extinta pelo ex-presidente, que a gente prefere não citar o nome. Bom, queria saber de você quais são os objetivos principais da Secretaria e como tem sido essa experiência dentro dessa pasta até agora. Tá. A Secretaria de Periferias é uma novidade desse governo, desse terceiro governo Lula, e ela tem um contexto de criação dela, é justamente a demanda e a luta histórica dos movimentos periféricos, coletivos, organizados nas periferias, e também dos formuladores de política urbana do país, inclusive aqueles que tiveram no processo de formação do Ministério das Cidades lá em 2003. 2003. Exatamente. E aí a Secretaria de Periferias ela surge como essa novidade a partir da sensibilidade do presidente para uma agenda que é fundamental, e a gente vai falar bastante, né? Só que ela tem 2 atribuições que já existiam no governo e que foram, digamos assim, juntadas ali, unidas dentro dessa secretaria, que é a urbanização de assentamentos precários. Legal. E a prevenção de riscos, né? Ou seja, a urbanização estava dentro da Secretaria Nacional de Habitação, e a prevenção de riscos estava na Secretaria de Defesa Civil, estava no Ministério do Desenvolvimento Regional. Tudo a ver uma coisa com a outra. Exatamente, as coisas têm tudo a ver, né? E dessa vez estão juntas no mesmo espaço, na mesma secretaria. Então essas são as atribuições principais da Secretaria Nacional de Periferias. Muito bom, e o nome é ótimo, cara. Acho que é um nome que precisava ter. Muito bom. Só que, infelizmente, muitas pessoas ainda são desinformadas sobre o que é uma periferia, né? E associam a palavra violência, a desigualdade, ignorando que as periferias produzem inteligência, soluções, afetos e são locais cheios de potencial. Você é autor de uma frase impactante que diz: é preciso colocar a periferia no centro. É nas periferias que estão as soluções para vários problemas do nosso país? Olha, nas periferias, principalmente das grandes cidades, é que estão as pessoas que constroem as cidades. Então eu acho que, se a gente está falando de política pública, nós estamos falando exatamente de política para as pessoas. E então o ponto de partida dessa reflexão de colocar a periferia no centro é de colocar as pessoas que vivem nas periferias no centro das políticas públicas. Perfeito. Mas, para além disso, de fato, existe uma característica pouco observada, e agora está um pouco mais, digamos, na moda, né? E tem muita gente observando essa característica, que não é só da carência, da vulnerabilidade, das deficiências, digamos assim, que existem nas periferias, mas do potencial, como você colocou. Então, sem dúvida que as periferias e as pessoas que vivem lá construíram há muitas décadas o que a gente chama de economia da sobrevivência, né? De um lado você tem o déficit de atuação do Estado, das políticas públicas, e do outro uma luta real, concreta pela sobrevivência. E isso acabou gerando arranjos
mesmo econômicos, inclusive, para que as pessoas possam se reproduzir a sua existência. E aí você deu um exemplo interessante no início da sua fala, que foi a pandemia, onde as pessoas, né, se organizaram e muitos grupos surgiram ali para combater a fome. Ou seja, as pessoas estavam brigando pelo direito de continuarem existindo. Né? Então, sem dúvida que essas experiências, pegamos o exemplo da pandemia, mas ao longo das décadas, ao longo da história, as periferias brasileiras, as periferias urbanas brasileiras têm demonstrado esse potencial de encontrar soluções, e é um pouco esse o papel que a gente quer ter também na Secretaria Nacional de Periferias, dialogar com essas experiências e encontrar soluções que se traduzem em políticas públicas. Inclusive, você criou um programa, Periferia Viva, né? Que mapeia todas essas iniciativas. Por exemplo, a gente trouxe um betoneira lá para trás, eu não lembro qual que é o número, o Gilson Rodrigues, que é de Paraisópolis. Ótimo, G10 Favela. Grande figura. Eles na pandemia, eles criaram todo um programa de logística, assim, logística, de entrega de coisas, que era super legal, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa, que inclusive vocês premiam ideias legais que tem, falar um pouquinho como é que é esse apoio, essa iniciativa. Tá. Eu acho que aí é o gap que talvez o que o pessoal está fazendo com essas iniciativas, a gente possa reproduzir isso a nível nacional, em outras comunidades. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É o Prêmio Periferia Viva, na verdade. O programa Periferia Viva está em fase de elaboração. Tá. Ele tem como um componente, né, digamos assim, de início, a premiação, o Prêmio Periferia Viva. O Prêmio Periferia Viva visa justamente a gente reconhecer o papel desses agentes coletivos territoriais organizados nas periferias nesse combate, nessa busca incessante pela sobrevivência, né? Muitas vezes sem estímulo, sem fomento, sem reconhecimento. Então, é um primeiro passo para que o governo federal se aproxime e repactue de alguma forma a relação com esses territórios, com essa base social, né? Agora, o programa Periferia Viva, ele é, digamos, um pouco mais complexo do que o prêmio. O prêmio mais do que isso. O prêmio é uma parte dele. O prêmio é parte de um diagnóstico que a gente está construindo na Secretaria. Né? O primeiro passo foi a Caravana das Periferias, que é um ciclo de idas aos territórios que eu tenho feito, tenho rodado o país todo, ido a diversos territórios, conhecido essas experiências, e aí o prêmio. Mas mais do que isso, a gente está elaborando um programa, porque a ideia é, isso aqui precisa se tornar política pública. Qual é a síntese do que a gente está construindo, analisando, criticando a realidade? Qual que é a síntese que a gente pode propor enquanto política pública? Periferia Viva é um pouco essa síntese, ou seja, entendendo que o território periférico tem uma diversidade muito grande, uma multiplicidade muito grande de problemas, né? Porque também não dá para tapar o sol com a peneira. A gente não pode ser nem 8 nem 80. Tem muita gente que diz, não, a periferia é lindo e tal. Também não podemos romantizar. Existem problemas históricos, estruturais, né? E multidimensionais. Então, uma política pública, como o presidente Lula gosta de dizer, é preciso colocar o pobre no orçamento. A política pública é que faz isso, né? Então, uma política pública que está atenta para os problemas da periferia precisa ser também multidimensional. Se os problemas são múltiplos, a gente precisa também concentrar investimento, concentrar o orçamento público nas periferias. Essa é a ideia geral do programa Periferia Viva, que tem amarrações, inclusive, com a participação de assessorias técnicas, que eu sei que é um tema que vocês abordam bastante, né? A TIS, mas não só, né? Não só a TIS. Exatamente. Justamente por entender e propor que a política pública precisa ser multissetorial, é que as assessorias também precisam entender esse papel da política pública para além da questão habitacional, para além da questão dessa assessoria mais pontual. Então, vou ficar feliz, vou ter o maior prazer de vir em outra oportunidade apresentar o programa para vocês. A gente adoraria essas iniciativas, apresentar o programa e a gente fazer um episódio. Ótimo. Mas a gente tem muito assunto para a gente falar disso. Com certeza. Esse assunto mesmo. Agora, falando, né, nas questões das periferias, na sua visão, o que é urgente, Guilherme, no processo de urbanização das favelas? Em que medida que as políticas de prevenção de risco e urbanização elas precisam estar ligadas nas periferias brasileiras? Olha,
Primeiro assim, o que é urgente nas favelas brasileiras? Urgente. Eu costumo dizer o seguinte, é urgente que as favelas sejam vistas, sejam reconhecidas, que elas existam. Sim. Né? Porque eu tenho acompanhado e estudei um pouco o que foram também os investimentos em política urbana no Brasil nos últimos anos. Infelizmente tem muita gente, muito gestor, prefeitos inclusive, que acham que a política para a favela é acabar com as favelas, né? Então a primeira coisa que eu acho que é urgente no nosso país e na discussão de política urbana relacionada a territórios periféricos é reconhecer que eles existem, que eles são uma realidade. Sim. Outro dia eu li um texto, essas coisas de rede social que às vezes a gente acaba perdendo tempo, de um ultra especialista, um urbanista reconhecido nacionalmente, consultor de um monte de prefeito, dizendo que a solução para a periferia estava no centro. E aí eu falei, eu fui tentar não ficar assim afetado por essa frase, aquela que me parecia tão absurda de saída. E aí eu fui ver um pouco do trabalho dele. Bom, o que ele quer dizer com isso? Deve se traduzir de alguma forma no trabalho dele. E aí ele foi secretário de uma grande capital, uma grande metrópole aqui no Brasil, secretário, se não me engano, de planejamento urbano ou algo assim, e a solução que ele deu foi liberar 5.000 unidades habitacionais no centro. Aí eu digo, poxa, será que com isso ele acha que está resolvendo o problema das favelas dessa cidade, dessa grande metrópole, que é reconhecida por ter muitas favelas? É uma coisa surreal, ou seja, você não quer reconhecer que existe isso, porque você encara isso como um problema, como uma coisa que não deveria existir. Então acho que a primeira... É importante a volta ao centro, a reabilitação de edifícios, etc., mas isso não vai resolver o problema da habitação não, veja, eu não quero, com isso que eu quis dizer... eu tô só concordando com você. Com isso que eu disse, não quero dizer em absoluto que a questão do centro, da revitalização, da retomada do centro pelas pessoas não seja uma política fundamental para as nossas cidades. Agora, dizer que a solução da periferia está no centro é não reconhecer a existência da periferia das favelas. E quando eu digo isso, reconhecer a existência, é porque não se formula política pública sem um diagnóstico, sem informação técnica, sem informação científica, sem conhecer o que você está fazendo. Você renega a favela, você não vai estudar, você não vai... É isso, entende? Ou seja, você tem um grau de especialização teórica sobre a política urbana em geral, e parece que isso é suficiente para resolver o problema das pessoas, e não é. É preciso conhecer as periferias, suas particularidades, o que a gente estava dizendo um pouco das suas potencialidades, como as pessoas se organizam, porque o Estado foi ausente. A gente está falando disso aqui, vai se repetir falando disso durante essa entrevista e durante todo o tempo que a gente tiver para falar sobre isso. O Estado foi historicamente ausente das periferias. Então, agora é preciso pensar a política pública olhando, reconhecendo a existência desses territórios. Agora, é óbvio também que é preciso chegar mais perto da discussão, e a pergunta foi qual é a urgência para a urbanização, não é isso? Para a urbanização também, da prevenção a integração de da prevenção e a urbanização. Veja, eu entendo que a urbanização também precisa ser vista como infraestrutura urbana, né? Ou seja, a gente precisa, é evidente que as favelas brasileiras, os ditos assentamentos precários ou aglomerados subnormais, enfim, que eu também acho nomenclaturas bem questionáveis. Subnormais, né? Subnormais, enfim. É uma forma, inclusive, a Raquel Ronick fala muito isso, é uma forma... Essas classificações são uma forma de apagar, de fazer com que as pessoas sejam, né, de alguma forma discriminadas. Mas a infraestrutura urbana é fundamental, ou seja, obras de infraestrutura, levar a cidade para esses lugares, ou fazer com que esses territórios sejam partícipes também da cidade. Cozidos, né? Exato. Na cidade. Agora, isso precisa também ser, e os urbanistas é que ensinam a gente sobre isso, isso precisa ser visto também, a urbanização precisa ser visto não só como ir lá e reconhecer que aquilo é subnormal, tirar uma parcela para abrir uma rua. Para abrir uma rua para quê? Para a polícia entrar, subir e descer com mais facilidade? Ok, mas e os equipamentos sociais? E as ações? E os serviços? O Estado precisa estar presente nesses territórios de uma forma que não seja apenas criminalizando a pobreza, fazendo com que ela não seja vista, reconhecida, como eu falei. Então,
é importante. Que talvez hoje é um dos problemas maiores. A gente vê no Rio de Janeiro. Exatamente. Em Guarujá aqui. E parece que a gente não aprende, né? Não, encara sempre esse território como limitante para coisas e não como ser atuante nele, né? Como ele ser uma peça. E de novo, reconhecendo que lá também tem muitas soluções para problemas estruturais dos territórios periféricos do Brasil. Então, é uma formação histórica, tem a ver com a nossa história, tem a ver com algumas heranças que a gente tem, mas eu entendo que é preciso reconhecer o seguinte, a infraestrutura é fundamental para esses lugares, ou seja, tem um dado do IBGE que é gritante, né, cara? Assim, mais de 5 milhões de brasileiros não têm acesso a banheiro. Sim. É uma coisa... Saneamento mínimo. É uma coisa inadmissível, entendeu? E parte significativa desse número está nos ditos aglomerados normais, nas favelas. Então, assim, a infraestrutura precisa ser pensada como levar a dignidade para as pessoas. E isso não é só tirar elas de lá para reassentar elas em um lugar distante lugar, né? e abrir rua. Claro que eventualmente passa por isso, mas nós estamos falando de saneamento, nós estamos falando de dignidade, de moradia, de ter as pessoas terem direito de existir, de se reproduzir, né? Nós estamos falando do direito das pessoas acessarem direitos básicos, né? Morada, nós estamos falando de saúde, de educação. Isso é urbanização também, né? Tem gente que acha que urbanização é só concretar coisas. Sim, fazer crescer. E aí o risco, a prevenção de risco que você mencionou também é fundamental, porque infelizmente, né, e é preciso que a gente reforce isso o tempo inteiro, e eu agradeço pela oportunidade de estar aqui usando esse espaço para falar sobre isso, nos territórios periféricos, são nos territórios periféricos que estão as pessoas que mais perdem a vida, perdem os seus patrimônios quando tem, né, para os alagamentos, para os deslizamentos. Que a gente chama de racismo territorial, que é uma expressão que diz que geralmente são pessoas negras. Perfeito. Né? São pessoas negras que têm as suas casas levadas pelas correntezas, pelas chuvas, tem deslizamento, tem vários problemas. E isso é até uma coisa que eu queria até perguntar, desse conceito do racismo territorial. Não, sem dúvida, é um pouco isso que a gente estava falando. Quando eu dizia tem a ver com a nossa história, tem a ver com... Tem o nosso passado de escravidão. Exatamente, né? Nós estamos falando disso. Tem um professor da Universidade Federal do ABC, que inclusive me presenteou com um livro dele, é uma pesquisa que tem esse título, Racismo Territorial. Uma pesquisa sobre favelas em São Bernardo do Campo, aqui na região metropolitana de São Paulo, onde ele atesta isso, quer dizer, não é uma teoria da conspiração, não é uma coisa, uma suposição. Não, eu não estou falando de um fato, tô falando de um pesquisador que foi em loco, pesquisou, são 3 favelas, e é um dado, ou seja, você está falando de uma favela, aí ele vai nos pontos de maior risco dentro da favela. Ou seja, favela, universo de, sei lá, 1.200 domicílios, por exemplo. E aí, bom, vamos aonde tem risco de deslizamento dentro desse polígono. O alagamento. O alagamento. Falta de infraestrutura. Exatamente, certo? Então, o mais precário, dentro do território precário, são liderados por pessoas, homens ou mulheres negras. Isso aí. Tá? Então, isso não é uma suposição. Nós estamos falando de uma herança, né? Nós estamos falando de uma expoliação territorial que a população negra sofreu, né? E isso é grave. Nós estamos aqui na região central de São Paulo, que é um território de formação histórica negro. Sim. Né? Bela Vista. Não, mas não só. Aqui também nós temos um local historicamente de circulação da população negra. Né? E que hoje a população negra vem para ser porteira, para ser faxineira. Né? Então, a gente foi expulso dos territórios. Né? Depois, o Clóvis Moura ensina uma coisa muito interessante, é o seguinte: o negro, quando era escravo, era, bom, que bom, é um bom formato, é um bom arranjo social o negro ser escravo. Né? Agora, quando já não é conveniente que haja escravidão, enfim, não precisamos aqui remoer esse assunto, mas quando não é mais conveniente que seja escravo, ele não é aceito como cidadão, é um mau cidadão, portanto. Ou seja, não é para... Não dá pra aceitar que esse cara esteja integrado à sociedade. Esse cara até ontem recebia chicotada, recebia chibatada, né? Era castigado. Então, como é que agora eu vou reconhecer que ele tem direito, que ele existe?
Percebe quando eu falo que a luta dos favelados brasileiros é uma luta pelo reconhecimento da própria existência? Sim, né? sim. E não só reconhecimento, é a luta pelo direito de continuar existindo. Né? Tem a ver com esse passado de que a população negra foi, olha, então, bom, vá para outro lugar que não aqui. A sociedade, a boa sociedade, a sociedade dos cidadãos, é por aqui que ela corre, por aqui que ela circula. Portanto, não dá para ter negro, a não ser que ele venha para nos servir. Né? Sim, a não ser que venha para servir um cafezinho, para lavar roupa, para fazer faxina, né? Inclusive, tá aqui, ó, o Aramis Gomes e o Leonardo Freire de Mello, 2 pesquisadores, racismo territorial, planejamento urbano, tem um problema de raça, ó. Agradecendo eles pelo presente, fazendo merchan. Já fazendo aqui. Racismo territorial. Racismo territorial, justamente isso. Cara, quer dizer, como é que a gente pensa política urbana e a gente pensa a urgência, né? Que foi a pergunta. A urgência da urbanização e da prevenção de risco para as favelas brasileiras sem fazer essa discussão. A urgência passa por uma discussão de combate ao racismo. Sim, e a história, né? Exatamente. A história de escravidão, isso. Uma série de coisas. Isso é fundamental. Eu estava até lembrando, o Guilherme falou, recentemente eu vi uma pesquisa, eu acho que é do Guido Otero, que mostrava o Martinelli, o prédio no centro, no Triângulo Histórico, com a Igreja do Rosário, que foi retirada de lá e que era da Nossa Senhora dos Pretos, foi passou para o Paissandu ali, e rola esse processo de retirada de uma população negra que tipo, o Martinelli tinha as festas, tinha bailes, tinha coisas que aconteciam ali para uma população maioritariamente negra e que eles foram expulsos. É sempre o apagamento, né? Sempre vai... Veja a Liberdade, o que é... Exatamente. A Liberdade é um território negro. O nome Liberdade são gritos dados durante o cortejo para enforcamento de pretos fujões. Né? Inclusive, a gente fez um episódio recente com a Marília Mars, né? Exato. Ela é uma estudante de arquitetura que fez uma pós-graduação, ela é quadrinista aos sábados, até os quadrinhos na Folha, tudo. E ela fez como mestrado dela, mestrado não, foi o trabalho de conclusão de curso, um quadrinho que trata no bairro da Liberdade da relação dos negros com os asiáticos, e é uma história muito legal. Legal, bacana mesmo. Isso é fundamental, recuperar a história da nossa cidade, mas do nosso país como um todo. A formação urbana nos fornece muitas respostas, sem dúvida. Completamente. Guilherme, recentemente você esteve em Nairobi, na capital do Quênia, para conhecer iniciativas populares de habitação nas favelas de Kibera e Matari. Você chefiou a agenda da delegação brasileira na Assembleia Geral da ONU Habitat. Conta um pouquinho para a gente o que você observou nessa viagem e também as similaridades e as diferenças de lá com as periferias brasileiras. Foi uma missão do Ministério das Cidades importante para a gente retomar, de alguma maneira, o lugar do Brasil no debate urbano mundial e, sobretudo, no sul global. Né? Então, fiquei muito feliz de estar nesse lugar, de ocupar esse espaço. E é uma discussão, e é um momento em que o mundo inteiro olha e fala, poxa, que bom que o Brasil voltou, que legal, porque o Brasil, historicamente, além de ser um país com boas relações diplomáticas... Sim, sempre teve diplomacia. Exatamente, uma diplomacia uma das características, né, de um país com boas relações. Mas o Brasil também sempre contribuiu muito em relação ao debate de política urbana para o mundo e, sobretudo, para o sul global. O Brasil é um player, assim, ó, a moda do player de mercado. Exatamente. Não, eu estou falando de formulação de política urbana para cidades, né? E para cidades do sul global. Então, o Brasil foi muito felicitado, foi muito congratulado ali. Eu fiquei muito feliz. Conhecer também o embaixador do Brasil no Quênia, que é o Silvio Albuquerque, que é uma figura, um grande intelectual, um cara também muito, muito preparado, um cara muito bom de estabelecer as relações e fornecer subsídios para a gente ali. Então teve essa característica como ponto central, eu acho, assim, que o Brasil voltou para a mesa, que legal, como é que vocês estão pensando. Ou seja, o mundo todo queria saber um pouco
qual era o contexto dessa volta do Brasil ao cenário global. E eu tive a oportunidade de conhecer, embora não estivesse na agenda oficial da ONU Habitat, eu tive a oportunidade de conhecer duas grandes favelas de Nairobi, que é Matari e... Caramba, esqueci. Matari e Kibera. Matari e Kibera. Kibera é reconhecido como a maior favela da África. Pelo menos para os quenianos, eu não sei. Bom, eu confesso que eu não tenho precisão de números, mas são cerca de 700 mil moradores, né, em Kibera, e Matari é algo próximo a isso também, muito, muito forte. Matari tem uma curiosidade muito interessante, que é um território em que era uma antiga pedreira. Tem um buraco. É um buraco, é muito irregular o terreno. E a Inglaterra, o Reino Unido, né, abandonou o território no período da colonização, usava-se aquela pedreira para construir a cidade, construir o centro. É uma cidade que, de fato, a arquitetura tem muita coisa construída com pedra e à vista e tal, a mostra, bem interessante. E aí o Reino Unido abandonou aquilo ali, né? Deixou de explorar. E há 100 anos, a população ocupou aquele território. Então, aquela é uma favela que dura... constituída, consolidada há 100 anos. E, ao mesmo tempo, extremamente precário. Né? Tem o teto de zinco, assim, né? O que faz com... Imagina, quem conhece isso sabe como é que é isso no sol e no frio também, porque o Quênia também tem uma amplitude térmica grande. É um território muito sofrido, assim, e muito impressionante. Quer dizer, é um território cinza, né? Porque era uma pedreira, muito cinza e tal, mas ao mesmo tempo também a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente ali que luta pelo direito à existência, à sobrevivência, ou seja, tem muita similaridade. Kibera também, tive a oportunidade de conhecer algumas associações, alguns grupos que atuam na favela, lutando por saneamento básico, que é uma coisa que eles não têm direito. Você imagina, favelas de décadas, né, não tem sequer saneamento, acesso à água encanada. Né, é uma vida bastante dura, com muitas similaridades, mas também com uma particularidade, né, local, assim, do desenvolvimento local, do processo de colonização, que é mais recente também lá. Uma coisa que me chamou muita atenção é a quantidade de pessoas vendendo carvão, né, nas ruas, assim, ou seja, é o combustível é o combustível, né? O gás existe, mas é algo para a classe média, né? Então os pobres, a maior parte das pessoas vivem de carvão, né? Tem que aquecer água, fazer comida, tudo à base de carvão. Então é uma coisa que me deixou muito, muito impactado, assim, nessa viagem. Eu fiquei muito impactado quando eu fui para Medellín, né? Daquelas encostas, como o pessoal se organizou e se estruturou com várias bibliotecas lindas, parque. Que é maravilhoso aquela proposta. Muito interessante, interessante. Mas eu acho que deve ter sido uma experiência muito legal e eu acho que acaba trazendo resposta sempre, né? Esse diálogo na tua viagem. Sem dúvida. Sem dúvida. Tive a oportunidade de conhecer e conversar com representantes de vários países do mundo, inclusive com colombianos, a respeito das experiências de Medellín, não só de Bogotá também, tem experiências muito interessantes. O México tem experiências muito, muito interessantes também. Próprio Quênia, que agora tem uma linha também de atuação na política urbana, me parece que também estão avançando. Embora... Eu acho que a África mostra muitas respostas pra gente, é muito interessante. Sem dúvida, a África do Sul. É o continente do futuro, né? Porque é lá que vão decidir uma série de questões globais, né? Sem dúvida. Bom, mudando um pouquinho, Guilherme, queria te perguntar, falar um pouquinho do MTST. Vamos lá. Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto, e que vira e mexe a gente vê na mídia, né? Gente desinformada ou de muita má fé que acaba atribuindo ao MTST
baderna, invasão, essa própria palavra invasão, que a gente chama de ocupação, Sim. ela é já uma distorção e um preconceito em cima do movimento, né? Então eu queria que você explicasse pra gente como é que funciona o movimento, né? O que ele faz e pelo que ele luta, que a gente acompanha aqui as ocupações, principalmente que acontecem na área central aqui de São Paulo, e é isso. Não, Carmen. é interessante, importante essa pergunta, porque essa forma de ver o MTST, mas não só, né, os movimentos sociais como um todo, em geral, né? Em geral, é uma forma que a gente precisa criar abordagens para mostrar para as pessoas do que se trata. E aí a gente falando de história é importante, né? Porque se você pegar pela história do nosso país e da formação das nossas cidades, muitos direitos que hoje são quase que naturalizados, né? Foram conquistados a partir dos movimentos sociais. Sim. Né? Então nós estamos falando de direitos trabalhistas, por exemplo. Nós estamos falando do SUS, por exemplo. Né? Nós estamos falando do plano diretor, por exemplo, né? Conquistado, são direitos, né? Que a população tem, a cidade tem como um todo. Que precisam ser sempre, vira e mexe, estão tentando tirar. Exatamente. O plano diretor, o pessoal sempre acha um jeito de virar e para brigar de novo. Pois é uma disputa, né? É uma disputa, assim como o SUS também. Precisamos estar sempre atentos, né? Porque... Exato. Então, o que eu acho que é importante a gente falar para as pessoas que isso é parte, os movimentos sociais são parte da história de um país como o nosso que não pagou uma dívida que tem com a sua população. Sim. E aí a gente estava falando da escravidão, da herança escravista, né? E que se arrastou por esses séculos, por essas décadas todas, né? A gente não pode nem falar de séculos, porque a escravidão acabou só o último país a tirar a escravidão. É triste. É rir para não chorar. Exatamente. Então, assim, a história explica muita coisa. Então, o movimento social existe porque o Estado se negou durante muitas décadas. E aí tem muita gente que acha que não, isso é porque a pessoa não quer trabalhar, né? A pessoa não trabalha porque ela quer o que é dos outros. Né? E indolente, essa palavra. É uma inversão, na verdade. Exatamente. De novo, é o mau cidadão. Certo? Ou seja, o cara é bom para te servir. Mas quando ele cobra os direitos dele, ele cobra a liberdade dele, não. Aí ele é um... Não serve, não pode. Então, eu acho que esse debate ele é importante para entender os movimentos sociais e o papel que eles cumprem. É um papel fundamental, gente. Nós estamos há décadas nos movimentos sociais urbanos, né, elaborando, pensando, lutando também para que a cidade seja uma cidade de todos, né, para que as pessoas tenham direito à cidade. Quando a gente fala direito à cidade, é disso que a gente está falando. É que o cara que vive na favela, que a favela tenha a mesma estrutura urbana que a Vila Buarque tem. Não é isso? Então, o movimento social existe para isso. Quando ele ocupa uma área ou um prédio sem função social, ele está questionando e justamente querendo fazer valer a Constituição. Portanto, não é um movimento fora da lei, é um movimento dentro da lei. Dentro da lei, justamente para fazer a lei valer. Opa, quem está fora da lei aqui é o cara que deixou isso aqui. O dono do prédio abandonado. Né? E no caso do MTST, o MTST ele se caracterizou durante esses anos todos pela luta territorial nas periferias. Então tem também uma característica de, digamos, potencializar esses territórios também, ou seja, mostrar que, como eu falei, a urbanização ela precisa ser a gente ter acesso a direitos e ter acesso à cidade onde a gente vive, né? Discordando veementemente do especialista que diz que a solução da periferia está no centro, a solução da periferia está na periferia também. Também passa pelo centro. Sim, mas está na periferia. Mas está na periferia. Então, o MTST é um movimento que luta mostrando que existe um mecanismo cruel de exclusão, de segregação social no país historicamente chamado especulação imobiliária, que faz com que as pessoas sejam expulsas cada vez mais para os fundões da cidade, sem acesso
a infraestrutura básica, sem acesso, por exemplo, a transporte público para elas virem trabalhar no centro, já que, infelizmente, também não se oferece uma economia que seja suficiente para as pessoas trabalharem nesses territórios, entende? Então, é importante mostrar para as pessoas o papel histórico dos movimentos, é importante mostrar que a ocupação é uma forma de confirmar a Constituição, confirmar a lei e não de questioná-la, né? E é uma forma, assim, se as pessoas virem o que acontece dentro das ocupações, essa é uma forma de abordar que eu acho importante também. Sim. Uma vez a gente teve uma audiência com um juiz que determinou reintegração de posse numa ocupação do MTST. E o nosso advogado conseguiu convencer o juiz a fazer uma visita na ocupação. Ele mudou. E o juiz mudou a decisão. Claro. Porque ele viu do que se tratava ali, entende? Nós estamos falando de famílias, de pessoas que querem viver, querem sobreviver, querem poder ir trabalhar e voltar e tomar um banho, sabe? E jantar numa mesa. Certo? Sim, então, sim. É o mínimo, o básico, entende? E aí quando o cara se depara com aquilo, não, esses caras não são vagabundos, arruaceiros, de forma alguma. Sim. Nós simplesmente representamos um pouco essa história da negação de direitos, querendo afirmá-los, entende? Sim, um pouco, eu acho que esse é o papel do MTST e dos outros movimentos também que existem no nosso país. Eu acho que esses preconceitos, né, das pessoas olhando para os movimentos também, isso até é o tema do que a gente ia te perguntar agora, porque você militou durante muitos anos no MTST e agora você está no governo, né, assumindo um posto público. Você recebe críticas ou é mal interpretado por isso? Tipo, isso às vezes acontece com integrantes de movimentos sociais, justamente por esses preconceitos arraigados. Assim. Ah, sim. Olha, sim, o que eu gosto de pensar é que o movimento social, como eu falei agora, ele existe, a razão de existência dele é busca por direito. Sim. É busca, portanto, por políticas públicas, né? E a gente, nesses anos, no ativismo, na militância, no movimento popular, percebe que isso precisa vir, evidentemente, do Estado brasileiro. Né? O movimento social não consegue dar conta da totalidade, né, digamos, da escala do problema. Sim, precisa ter ele existe para dizer, olha, tem um problema aqui. Existe para provar a sua existência. Precisamos resolver, exatamente. Então, nessa medida, assim, dar um passo de integrantes do movimento social ocuparem esses espaços, eu acho que é extremamente coerente. Sim. É extremamente progressivo, entende? Nós estamos dizendo há muito tempo, nós estamos contribuindo há muito tempo, acumulando muito tempo a elaboração de política pública. Estamos dizendo para o Estado há bastante tempo, vocês precisam fazer isso aqui. E nada mais justo que participar. E agora é o momento, chega o momento em que alguns de nós podem estar lá, ocupar esses espaços e ajudar a formular, ajudar a elaborar, ajudar a levar um pouco mais adiante essa luta histórica. Sim. Então eu não tenho nenhum problema com isso, não me deparei até esse momento com nenhuma crítica, porque eu tenho uma relação com os meus companheiros de movimento que permanece. Eu, em hipótese alguma, eu relativizo isso, certo? Então, eu só estou ocupando esse espaço agora porque durante 20 anos eu estive militando no movimento popular. Sim, e conhece profundamente. E conheço, sei da realidade, vim da periferia também. Então, para mim não há nenhuma contradição, nenhum problema, quanto mais de fazer parte de um governo que mudou a minha vida, a minha trajetória como pessoa, da minha família, dos meus amigos, dos meus vizinhos. Então, fazer parte de um governo como esse, para mim Nossa, em geral aqui. Nossa, em geral, não é isso? Exatamente. É motivo de muito orgulho e, evidente, de muita responsabilidade. Então, eu não encaro isso como não fico melindrado com isso, em hipótese alguma. Muito bom, muito bom. Bom, a gente já vai caminhando para o fim da nossa conversa e eu queria que você contasse para a gente quais são os seus planos na secretaria, né? Para os próximos meses e para os próximos anos, que ainda tem um bocado de tempo pela frente. Tem mesmo. Então eu queria ouvir. Antes de você falar, eu queria só complementar uma coisa, que eu dei aula vários anos no Mackenzie, dava aula no trabalho, orientava os alunos no trabalho final de graduação, e assim, eu acho muito legal isso, que a maioria dos alunos no trabalho final opta por fazer um trabalho dentro de uma comunidade. E um trabalho cirúrgico, né? Assim, é bem cirúrgico.
assim, não removendo ninguém, procurando resolver questões quase isoladas ali da comunidade, e eu vejo, inclusive, muitos, porque tem ProUni, moram próximo, moram na comunidade, e estão fazendo trabalhos lindos, tá? Então eu acho muito legal os alunos aí que vão se formar arquitetos, que têm então muita consciência do que é a periferia. Porque muitos deles moram na periferia. Isso é fundamental. E às custas do ProUni, que foi uma política pública do governo. Isso. Pois é, você vê o resultado da política pública e a necessidade da política pública ser elaborada pelas pessoas que, de alguma forma, vivenciam o problema. Sim. Né? Não que isso deva ser exclusivo, evidentemente que não, porque tem muita gente que não vivencia e é fantástico também, ajuda, colabora, elabora bem, aprofunda e tudo mais, mas como faz diferença o cara que viveu numa favela, por exemplo, pensar sobre ela, pensar a política pública, ser capacitado tecnicamente para elaborar, isso é mudança estrutural. Olha, até falo aqui, Simone, uma aluna de uns 2 anos atrás, ela morava numa comunidade, ela fez o trabalho na pandemia sobre a comunidade, foi escolhido o melhor trabalho de graduação das escolas naquele ano local. Né? Assim, um trabalho lindo. Pois é. Isso... Ela, ProUni, veio da Bahia, negra, família muito pobre, e conseguiu... Era a primeira pessoa da família que estava numa faculdade. Não dá outra. Você sabe que essa moça deve encarar... Hoje, eu não conheço, evidentemente não sei por onde ela anda, mas eu tenho certeza que ela deve encarar olhares, julgamentos, formas de discriminação terríveis, porque como é que pode? Né? Mas eu acho que ela tem uma energia que Claro, não, mas eu acho que nós temos que ter mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso gera um baita recalque nessas pessoas. Sim. Né? Ou seja, como é que uma mulher negra, nordestina, vem aqui se formar em arquitetura numa das principais universidades do país. Que assinte, não é isso? Mas eu espero que a Simone esteja bem, enfrentando os racistas, colocando o dedo na cara dele. Ela é ótima, querida. Muito bom. Então, dá essa fechada nos teus planos aí de... Então, a gente chegou, como eu falei, na secretaria tentando entender um pouco essas atribuições, tanto como eu não sou um técnico, eu tratei também de tentar me atualizar um pouco, de conversar bastante, formar uma equipe com muita capacidade técnica, inclusive gente da melhor qualidade, assim, certamente vão assistir, então um abraço para toda a equipe da Secretaria Nacional de gente muito, muito boa e tem ajudado a gente a construir uma coisa fantástica, além de uma atmosfera incrível de trabalho, uma política pública que está sendo elaborada, que é o programa Periferia Viva, que, como eu falei, acho que ele é, de alguma maneira, a síntese desse processo, né, da gente iniciar fazendo um diagnóstico que é, em primeira mão, empírico, ou seja, ir aos territórios, mas não apenas, também a gente incorporar o que está sendo feito já do ponto de vista do levantamento de informações, de dados, né? Então o IBGE, por exemplo, tem sido fundamental, IPEA. Sim. Da gente entender a necessidade de incorporar o dinamismo territorial na política pública, então os agentes coletivos territoriais, o prêmio tem a ver com isso, o mapa das periferias que a gente também está elaborando para pegar tanto a característica de vulnerabilidade quanto a de potencialidades e apresentar para a sociedade para dizer, olha, tá vendo, periferia não é essa coisa negativa que passa na cabeça de vocês. E por fim, uma proposta de amarração de políticas públicas, como eu falei, de integração de políticas públicas e concentração de investimento e de orçamento nos territórios periféricos para a gente combater a desigualdade, que é o nosso, digamos assim, é a nossa essência, é o foco da Secretaria, é o objetivo da Secretaria Nacional de Periferias, combater a desigualdade, né, construir formas, mecanismos, políticas para que as pessoas vivam com mais dignidade, que elas se sintam reconhecidas na sua existência, né, na sua importância para o mundo, na sua importância para a sua comunidade. Então é um pouco o plano, os planos, né, para o próximo período, é que a gente consiga apresentar para a sociedade Periferia Viva,
e construir o Periferia Viva nos municípios, né, com as prefeituras, com os governos estaduais e especialmente com a população, né? Então a gente está muito esperançoso. Agora nós vamos ter uma seleção do PAC, né? O novo PAC foi lançado agora, então a gente deve nas próximas semanas aí abrir uma seleção de urbanização de favelas, legal, de obras de infraestrutura de contenção de encostas, de planos municipais para redução de risco, né? Então tem um trabalho grande assim, pela frente, operacional, braçal aí, muito grande pela frente, e o programa eu acho que é uma síntese de todo esse processo. Então a gente estava com bastante expectativa, muito feliz de estarmos onde estamos. E Guilherme, pode contar com a gente quando você tiver essas iniciativas ou tiver alguma coisa interessante, voltar para a gente poder discutir em cima disso, né? É um assunto que para a gente é muito caro, que a gente quer mostrar, quer divulgar, e parabéns pela atuação de vocês, estamos todo apoio. Legal. Vamos nessa. Boa. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, a gente que agradece. Obrigado, gente. Parabéns aí pelo projeto. Pessoal, essa secretaria vai ter um trabalho muito bonito pela frente. Sim, e vai dar o que falar. E vai dar o que falar. É isso Agora aí. que você terminou de ouvir o Betoneira, você espalha para todo mundo, porque esse episódio tá qualquer coisa. É isso aí. Tchau, pessoal. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem e fotografia: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Identidade visual: Flora Canal. Redes sociais: Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final: Mário Cap.